Nesse vídeo você vai ver como salvar o seu cliente de uma catástrofe. Não foi o que aconteceu nesse caso, esse é um caso real de uma empresa que perdeu muitos dados depois de ser invadida 2 vezes e ter todos os seus dados criptografados. Depois disso eles me procuraram pedindo uma solução. Bom, eu vou começar contando mais ou menos a história, como tudo começou. Algo em torno de uns 6 meses atrás, essa empresa foi invadida, os dados todos criptografados, só que isso aconteceu no final de semana. Como ele tinha backup, utilizava um HD externo para backup, ele conseguiu recuperar rapidamente esses dados na segunda-feira e não teve grandes perdas de dados nesse primeiro ataque que ele sofreu. Mas ele já ficou um pouco com medo, falou com o técnico dele e tal, e o cara, não, beleza, mas a gente tem backup e consegue restaurar tudo. Cerca de 4 meses depois, ele sofreu novamente um ataque, só que dessa vez acabou não pegando todos os servidores, de todos os arquivos do servidor, pegou apenas uma pasta lá, onde ele precisava de alguns dados que estavam nessa pasta. Então ele solicitou para que esses dados fossem restaurados do backup. E nesse momento, o HD externo que ele tinha de backup não funcionou. O cara não conseguia ler os dados que estavam lá, ele mandou para uma empresa de recuperação de dados para tentar recuperar aqueles dados naquele HD de backup e ele não teve sucesso com isso. Então essa empresa, essa pessoa ficou preocupada com isso e me procurou para ver uma solução para a gente migrar esses dados para a nuvem, ou pelo menos um backup desses dados na nuvem. Então essa empresa é um escritório de engenharia, onde eles trabalham com grandes volumes de dados, é um escritório bem grande, tem cerca de 50 engenheiros trabalhando, tá? E eles têm um volume de dados bem grande. Eu vou mostrar mais ou menos como é a estrutura das pastas. Eu vou ter como sigilo o nome da empresa, não vou falar o nome da empresa, mas eu vou mostrar aqui a estrutura das pastas que eles tinham lá, que eles precisavam fazer o backup e o tamanho de cada uma dessas pastas. Ele tem uma pasta, que é a pasta do administrativo, pessoal do financeiro, que é uma pasta administrativo. Essa pasta, ela tem algo em torno de 16 GB de dados, então ele precisava fazer backup dessa pasta com 16 GB de dados. Ele tinha também uma pasta, que é uma pasta equipe, essa é uma pasta um pouco menor, ela tem algo em torno de 10 GB de dados, que é uma pasta onde ele tem alguns colaboradores com alguns arquivos nessa pasta específica chamada equipe. Ele tem uma pasta que é uma pasta de alguns aplicativos, alguns bancos de dados de algum sistema, coisas pequenas. Então é uma pasta chamada sistema. Essa pasta é uma pasta bem pequena, ela tem 250 MB de volume de dados. E a pasta principal dele, que é a pasta engenharia. Essa pasta engenharia, ela tem 608 GB de dados. Essa pasta tem 608 GB de dados. E esse era o grande desafio. Apesar de ser um escritório relativamente grande, 50 engenheiros, eles têm o link de internet. Internet não é o principal foco deles, então eles têm um link de internet bem simples, é um link ADSL, ele não é um link dedicado, então a gente precisaria ver como enviar esses dados todos para a nuvem, tá? Esses 16 GB, mais os 10, os 250 MB e os 608 GB de dados, que seria a nossa maior preocupação, porque, como eu falei, ele não tem um link de upload bom para isso. Então, o que eu utilizei para fazer isso e como foi feito, qual foi a estratégia que a gente usou para fazer isso? Eu utilizei um arquivo simples, um script simples, onde eu sincronizo esses dados com a nuvem da AWS. Eu sincronizo isso com o S3. E eu comecei por aqui. Então vamos começar. Qual é uma pasta importante, fora essa engenharia, que a gente pode começar? A pasta do administrativo. Então essa aqui foi a primeira pasta que eu coloquei para sincronizar. Ele ficou um período sincronizando, 16 GB de dados, não demorou muito. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que em torno de um dia foi feita essa sincronização. E assim eu fiz na pasta da equipe, na pasta do sistema, uma pasta relativamente simples. E aí chegou o momento da gente fazer a pasta da engenharia. Como a gente fez isso? Eu conversei com eles falaram, não, a gente precisa levar isso para a nuvem o mais rápido possível, porque hoje eu não confio mais no meu backup. Então eu coloquei esse script para rodar, e ele levou com o link deles algo em torno de 10 dias para levar todo esse volume de dados para a nuvem da AWS. Daí você deve estar pensando, poxa, Leandro, mas esse backup não vai ficar atualizado. Se ele levar 10 dias para sincronizar, ele não vai ficar atualizado. E você está certo. O que aconteceu? Depois que ele acabou esses 10 dias, que ele fez esses 608 GB, eu rodei novamente esse script. E aí ele levou menos tempo, porque ele só tinha os novos arquivos a serem feitos, de 10 dias para cá. E isso aí dava em torno de 100 GB. Então, depois dos 10 dias, eu rodei novamente esse arquivo
e ele ficou faltando 100 GB de dados para a gente levar para a nuvem. E esses 100 GB levaram mais algum tempo, e chegou um momento que hoje, depois de mais de um mês de ter feito essa implantação, esse backup está levando algo em torno de 20 a 30 minutos para fazer. Mas aí você deve estar pensando, tá, Leandro, mas ele só sincroniza. Se o cara deletar os arquivos lá na raiz, no servidor dele, ele vai deletar na nuvem? Não, ele não deleta na nuvem. Ele mantém os arquivos lá. E além disso, eu fiz algumas estratégias de rotacionamento, de ciclo de vida desses arquivos, que eu vou mostrar para vocês na tela do computador. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vou mostrar o gráfico dessa cópia desses dados para lá, quanto ele armazena, e depois no final eu vou mostrar qual o valor que saiu esse backup para ele hoje, pelo menos nesse que está saindo agora nesses 30 dias. Mas uma coisa importante de você saber é, toda vez que ele sincroniza, eu habilitei para esses dados manterem a versão anterior. Esse talvez seja um dos motivos pelo qual ele leva algo em torno de 20 a 30 minutos para fazer isso. E como eu sei? Porque o meu script de backup ele gera alguns logs, onde eu consigo ver o tempo que ele iniciou e o tempo que ele terminou. Então, ele mantém os arquivos anteriores. Mas daí você vai pensar assim, puxa, mas se eu manter todas as versões dos arquivos, eu vou ficar com um volume gigantesco de dados e isso vai ser muito caro. Aí entra a parte do ciclo de vida que eu fiz dos arquivos, que eu vou compartilhar aqui na tela para você ver como foi feito. Então eu estou logado aqui na console da AWS, eu vou vir aqui no S3, que é o Storage de Objetos, serviço que eu utilizei para fazer esses backups. E aqui eu tenho um bucket, ele está apenas utilizando um bucket único, onde tem todas essas pastas. Aqui está a estrutura de pastas que eu mostrei para você. Então, toda vez que ele sincroniza, são 4 scripts, um para cada pasta, que eu defini, onde eu rodo isso aí lá no servidor dele, na cron do servidor dele. E o que eu falei para você que eu fiz é o ciclo de vida desses arquivos. Ó, eu deixei habilitado o controle de versão. Então, se você vier aqui, ó, deixa eu mostrar isso para você. E eu habilitar aqui, ó, mostrar as versões anteriores, você vai ver que ele vai me mostrar o mesmo arquivo, várias versões dele, tá? Então, todos esses arquivos eu tenho versionamento deles. Eu não vou abrir as pastas aqui, que é para não expor o nome das pastas do cliente, mas todos esses arquivos ele guarda as versões anteriores. Então, sempre que um arquivo é alterado, eu tenho as versões anteriores. E aí, no ciclo de vida desses arquivos, eu fiz um controle de versão. O que acontece? Quando as versões são antigas, por exemplo, eu peguei um arquivo e alterei ele lá no servidor, sincronizei novamente esse arquivo com a AWS, e no momento que eu tenho as versões anteriores desse arquivo, eu vou pegar essas versões antigas e vou mover ela para o Glacier, que é um serviço de armazenamento com custo muito mais baixo do que o S3. Então eu faço isso com todas as versões antigas. Se eu editar aqui, ó, você vai ver que após 35 dias que esse arquivo foi criado, eu movo eles para o Glacier. Então, após ter uma nova versão, 35 dias eu pego a versão antiga e movo para o Glacier. E assim eu faço com os arquivos antigos, só que esses arquivos eu não movo eles para o Glacier. Então, eu movo eles para um estado de infrequent access, que é um estado de acesso menos frequente, onde eu também tenho uma redução de custos. E eu vou mostrar isso para vocês aqui nas métricas, aqui no gráfico. Deixa eu abrir no CloudWatch, que é o serviço de monitoramento. E aqui eu tenho um gráfico onde eu mostro o dia que eu comecei. Deixa eu baixar aqui, ó. O dia que eu comecei a fazer essa cópia. Então aqui eu tinha 44 GB de dados. Eu havia feito aquelas pastas standards ali. Aqui, ó, no primeiro dia. E depois eu comecei a pasta principal, que era a pasta engenharia. No dia 14 ele iniciou. E você pode ver que chegou no dia 23, ele já estava com 574 GB de dados. Então ele se manteve assim, porque nesse período aqui eu não rodei novamente o script. E aqui no dia 3 eu rodei esse script novamente para ele copiar o restante dos dados que haviam sido atualizados. Então ele foi lá, aí ele foi rodando em alguns dias e foi para os 688 GB. Isso aqui é o armazenamento total, tá? E aqui eu já comecei a rodar todos esses scripts diariamente e você pode ver que eles se manteve aí. Hoje ele tem algo em torno de 700 GB de armazenamento de dados e esse volume vem crescendo porque eu mantenho as versões anteriores. Mas se você olhar aqui, ó, nesse momento, caiu. E que queda foi essa? Foi no momento que eu criei
aquele rotacionamento, aquele ciclo de vida dos dados. Nesse momento, você pode ver que o azul aqui, ó, é o Standard Storage. E o laranja, que só tem um pontinho, porque isso aqui ele migrou, aconteceu ontem, então eu não tenho um gráfico ainda para mostrar para você, mas eu tenho um ponto aqui para você já ter como referência. Foi o momento que ele pegou os dados, todos os dados que eu tinha criado aqui, ó, e 30 dias depois, que seria o dia 23, ele moveu os dados que não estavam sendo muito acessados para o infrequent access. Então, se eu parar com o meu mouse aqui em cima, você pode ver que no canto direito, ó, o Standard agora está com 144 GB e o infrequent access está com 567 GB. São dados acessados com menos frequência, são os dados mais antigos, onde eu não vou precisar acessar eles, e se eu precisar, é tranquilo, eu vou lá, baixo esses dados sem nenhum problema. Eu poderia colocar, deixa eu ver se já temos, a gente não tem nada no Glacier ainda, porque lá eu coloquei 35 dias, e eu não tenho esse período ainda de versões anteriores. Deixa eu conferir, vamos ver aqui no gráfico. Ó, se você olhar no Glacier, hoje eu tenho 26 MB só, que são versões anteriores que já foram movidas para o Glacier aqui do dia que ele iniciou esse backup. Já deu 35 dias, então exatamente hoje ele deu os 35 dias, então ele já moveu alguma coisa para o Glacier. E com isso ele vai diminuir bastante o meu custo de armazenamento, eu fazendo esse ciclo de vida dos dados dentro do S3. E dessa forma, caso o cliente seja invadido novamente e tenha todos os seus dados criptografados, o que vai acontecer? Basta ele vir aqui na AWS e baixar esses dados para lá. Vai demorar um pouco, porque são 700 GB de dados, mas para fazer o download será muito mais rápido, principalmente aí a gente pode pegar num link mais rápido, não precisa ser necessariamente lá do link do cliente, você pode baixar da sua empresa, ou até mesmo do link do cliente. Você consegue habilitar uma aceleração no S3, isso aí talvez seja conteúdo para um outro vídeo, onde ele vai fazer isso aí de forma muito mais rápida. Mas ele vai aumentar um pouco o custo. E quanto custou todo esse armazenamento, esses 700 GB de dados? As pessoas, agora você deve estar pensando, tá, mas isso aí vai sair muito caro, Leandro. Armazenamento é um volume muito grande de dados, isso aí vai ser muito caro para o meu cliente. Então eu vou abrir aqui o billing e vou mostrar para você o relatório de faturamento, quanto vai ser cobrado dele para utilizar esse serviço. Se nós viermos aqui, ó, esse aqui é o detalhe, todo o billing dele, ele tem alguns outros serviços já rodando em nuvem, tá? Porque depois que o cliente roda o backup, ele já começa a querer outros serviços. Então ele já tem alguns serviços aqui rodando no EC2. E aqui, ó, com o serviço de S3, com um serviço de storage de objetos, ele está gastando apenas $10. Então ele tem uma previsão aqui, deixa eu pegar, eu não tenho ainda o mês completo, a gente está aí quase no final do mês, ele está gastando $10. Vamos ver o detalhamento da fatura? Ó, você pode ver que aqui, então, ele está armazenando hoje um total de 440 GB, ele está pagando $10. Isso aqui é muito fácil de você calcular, basta você ir lá na calculadora da AWS, mas se a gente for colocar aqui no final do mês, ele vai gastar algo em torno de, no máximo $15 aí com esses dados, mas no mês que vem já vai baixar, porque a gente fez aquele rotacionamento, aquele ciclo de vida dos dados. Então, aquele volume de dados ele já vai baixar para um status de infrequent access, onde ele vai ter um custo muito menor por esse serviço. E dessa forma, nunca mais o cliente vai perder os dados dele na sua empresa, porque mesmo que você seja invadido, tenha todos os seus dados criptografados, esses softwares de criptografia eles não conseguem entrar no S3, porque ele não é uma unidade mapeada, ele não é uma unidade de disco, você tem um script ou uma aplicação que joga esses dados lá para a nuvem, e dessa forma o máximo que vai acontecer é ele sincronizar caso seja criptografado, ele vai pegar os dados criptografados e vai sincronizar, mas como novos dados, e não vai substituir os dados já existentes. Então dessa forma você acaba de vez com a possibilidade do seu cliente perder os dados. E eu tenho certeza que ele vai agradecer você na próxima vez que ele tiver os dados invadidos, ou criptografados, ou roubados, ou deletados, que você vai ter tudo isso aí lá no backup, com um custo baixíssimo, como eu estou falando aqui, algo em torno de no máximo $15. Isso é muito mais barato do que você ter um HD externo, ou depender que alguém coloque o HD, leve o HD no bolso, tire e leve para cá, e aí esse HD na hora que você for precisar, ele não vai mais estar funcionando, que foi o caso que aconteceu com esse cliente. Então se você gostou desse vídeo,
Se inscreve no nosso canal, ative as notificações para você receber um vídeo novo que a gente disponibiliza todos os dias. Deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.